Graça e paz, irmãos. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Deus que abençoe o pastor Darlan, que conduziu esta liturgia até este momento. Ministério de louvor, como sempre, enriquecendo aí a nossa liturgia. Que Deus abençoe grandemente. Também que Deus abençoe nossos irmãos que estão nos acompanhando através aí da internet. Eu quero aqui meditar com os irmãos de uma porção da palavra de Deus. O pastor Darlan já fez a leitura, de onde eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou em meu coração, que está aí no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Eclesiastes foi um livro escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, embora que quem escreveu na terceira pessoa, e cabe para nós nos dias de hoje, porque o pregador explica que as coisas boas e as coisas ruins acontecem a todas as pessoas, que as obras dos homens não perduram, contudo as obras de Deus permanecem para sempre. Então há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então a gente tem aquela questão, há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de abraçar e há tempo também do distanciamento. Parece que é exatamente isso que nós estamos praticando nesse tempo pandêmico aqui no Brasil há mais de um ano. Algum tempo atrás, todos nós estávamos em festas, abraços, e hoje, muitos reclusos, impedidos de abraçar. Mas nós sabemos que tudo há um tempo determinado. Então, esse tempo do distanciamento há de passar e nós voltaremos a nos abraçar de novo. Quantos creem assim? Diga, eu creio. É isto aí. Nós cremos que não ficaremos para sempre nesta reclusão, nestas quarentenas, que tudo vai passar, porque tudo tem um tempo determinado. E lendo o livro de Eclesiastes, Deus colocou no meu coração um tema. Me fez, na verdade, apropriar de uma frase do Papa João 23, na década de 60, quando ele chamou mais de 2.500 bispos para resolverem assuntos da igreja, do dogma da igreja católica, e também alguns assuntos doutrinários. Ele mesmo disse para os bispos da sua época, é tempo de abrir a janela para entrar ar fresco. Eu me apropriei da frase então do Papa João 23. É tempo de abrir a janela para entrar ar fresco. Não foi Salomão que disse isso. Foi o Papa em referência ao Vaticano II. Mas eu acredito que já está chegando para nós um tempo de começarmos a sair de algumas quarentenas conservadoras. Não é sair do quarto como um todo, ou sair na imprudência, mas nós podemos começar abrindo as janelas para entrar ar fresco. Eu me lembro ainda quando adolescente, você sabe que adolescente dorme muito, né? Ainda tem uns adultos que dormem muito também, né? Mas a idade vai chegando, você vai dormindo pouco, e alguns têm até muita insônia, né? Então, eu era adolescente, então minha mãe dizia assim, João, acorda, abra a janela para entrar ar fresco. Mesmo, parece que ela também já conhecia essa frase aí do Papa João 23. Outras vezes ela falava, João, acorda, o dia está velho. Era a linguagem da época, né? Eu não sei como é que os pais de vocês acordavam vocês, né? Então, talvez abrindo a janela para entrar a claridade, acorda homem, acorda mulher, dia está velho, ou então abra janelas para entrar ar aqui nesse quarto.
é isto. Tudo tem um tempo determinado. Há um momento que vem esta necessidade de abrir as janelas para entrar ar fresco. O tempo, quem demarca o tempo é Deus. Existe no campo da teologia uma matéria chamada dispensacionalismo, onde Deus ele demarca o tempo. Jesus veio na plenitude dos tempos, e ele virá arrebatar a igreja no tempo certo. E depois vem a tribulação, grande tribulação, vem o milênio, vem o trono branco, que é o julgamento de todos aqueles que não estão escritos no livro da vida. Antes disso, nós vemos no Velho Testamento uma grande profecia que Deus falou para Adão, que do ventre de Eva viria um que pisaria a cabeça da serpente, embora que essa iria ferir o seu calcanhar. E todos os profetas falaram a respeito disso, que era a vinda do Messias. Se a gente for para o livro de Daniel, a gente vai perceber as nações, os impérios que surgiram na época. O Império Babilônico, o Império Persa, o Império Grego, o Império Romano. E o atual momento que nós estamos passando é tudo cumprimento da palavra de Deus. Inclusive, é cumprimento da palavra de Deus esse tempo pandêmico que nós estamos passando. Deus demarca as coisas no seu tempo. Então há tempo de abraçar, há tempo de se afastar. Mas há um tempo de sair do quarto escuro. Há um tempo de abrir a janela. Há um tempo de abrir as janelas para entrar ar fresco. Nós vemos um grande acontecimento no passado, mais ou menos no ano 33, quando Jesus ascendeu aos céus, teve uma grande promessa dele que viria o Consolador, que todos deveriam aguardar em Jerusalém. E aqueles que creram nisso, mais ou menos 120, se reuniram no cenáculo, bem no coração da cidade de Jerusalém, dentro dos muros da cidade. E de repente veio do céu um som, veemente, impetuoso, um som de um vento veemente, impetuoso, que encheu o local onde eles estavam e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali eles estavam reclusos com medo, porque Jesus tinha sido morto, crucificado, e eles sabiam que eles também corriam o risco de morte. Aquele cenáculo, embora eles estavam esperando a promessa do Senhor, mas eles estavam reclusos, eles estavam em quarentena. Eles estavam receosos, eles estavam com medo. Fizeram isto com o Mestre, farão conosco. O Senhor ressuscitou, ascendeu aos céus, mas nós não estamos isentos, imunes à dor, ao martírio. Eles estavam com medo. No cenáculo foi até difícil abrir as janelas. Mas Deus, conhecendo o coração dos seus, mesmo eles reclusos, desceu o Espírito Santo e encheu cada um que estavam ali do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E Pedro então se levanta e prega a grande pregação, onde mais ou menos 3.000 almas se renderam a Cristo. E todos aqueles que estavam reclusos não só abriram as janelas do cenáculo, mas abriram as portas e foram anunciar as boas novas. Muito bem, desde o ano 33 em diante, até mais ou menos no início do século 20, a igreja sempre anunciou as boas novas de Cristo. Mas a igreja se tornou religiosa, se tornou tradicionalista, se tornou, muito dogmática, precisava de um avivamento. Foi mais ou menos no início do século 20 que Deus usa um rapaz chamado William Seymour. Um rapaz negro, ali nos Estados Unidos. Seus pais eram ex-escravos e praticavam a religião naturais da África, mas o William Seymour cresceu em um ensinamento da Igreja Batista, tinha muitos sonhos, muitas visões. Deus o chamou para a palavra. Era um rapaz entusiasta, com muita dificuldade pela segregação racial da época. E para ajudar, aos 25 anos de idade, quando ele mudou para Indianópolis, onde trabalhou como porteiro numa companhia ferroviária,
e depois ainda trabalhou como recepcionista em um restaurante, diz que ali ele contraiu varíola e ficou cego do olho esquerdo. Um rapaz negro, dentro da segregação racial ali dos Estados Unidos, que perdura até os dias de hoje, não somente lá, mas uma estrutura também racial aqui no Brasil. Mas você imagine isso no começo do século XX, mais ou menos 1900, 1906. Esse rapaz, com toda dificuldade, cheio de sonhos, cheio de projetos, querendo realizar a obra de Deus, ainda fica cego do olho esquerdo. Ele, com muita vontade de aprender a palavra de Deus, se matriculou no seminário de Parham. E ali, para ele poder assistir às aulas, ele tinha que colocar sua cadeira no corredor, porque o negro não poderia estudar com os brancos. Mas ele fazia questão de pegar a sua cadeira, colocar no corredor e assistir, sabe, pela fresta da janela ou pela fresta da porta, o que o professor estava ensinando. Ele tinha desejo pela palavra de Deus. Para William Seymour, ele era um grande candidato para ficar recluso, em uma quarentena permanente, pela segregação da época, pela varíola que ele teve, pela cegueira do olho esquerdo. Por todas as dificuldades da vida, ele poderia ser mais um delinquente ali nos Estados Unidos. Mas ele tinha sua janela aberta, ele queria algo mais de Deus. E diz a história então que foi através dele que Deus trouxe o grande avivamento para os Estados Unidos, conhecido como o grande avivamento da Rua Azusa. Houve um movimento pentecostal ali, com ele, com seus amigos. As igrejas não o aceitando, então ele abriu a sua própria igreja. E ali começou a ter um grande movimento do Espírito Santo de Deus. E através daqueles negros, Deus atingiu os brancos. Se os negros não podiam fazer missões, Deus então atingiu os brancos para serem missionários. Não é à toa que Daniel Berg e Gunnar Wingre, pioneiros das Assembleias de Deus no Brasil, passaram ali por Chicago, por esse movimento. Luiz Franciscon, que foi o fundador da Congregação Cristã do Brasil, também passou pelo grande movimento da Rua Azusa lá nos Estados Unidos. Deus manifestou a sua graça, a sua glória e o avivamento através daqueles negros. E através dele atingiu os brancos, e os brancos se tornaram missionários onde os negros não podiam ir. Às vezes as pessoas não lembram esses relatos da história. William Seymour era um entusiasta, ele queria isso, e foi através dele, inclusive, que o ministério das mulheres começou a ser evidente na igreja. As mulheres não tinham ministérios na igreja, mas através do William Seymour, as mulheres passaram a ter um espaço maior. E desde então, o ministério das mulheres teve esta crescente. Passado 1870 anos, mais ou menos, desde o grande derramamento do Espírito Santo no cenáculo, 1870 anos depois, Deus trouxe um grande avivamento através deste negro. E através desse grande movimento nos Estados Unidos surgiram muitos missionários, muitas igrejas surgiram, muitas curas divinas, muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, muitas pessoas tiveram avivamento e saíram da clausura, saíram da quarentena, da religiosidade e foram para o mundo anunciar a Cristo, e nós somos resultado disso. Nós estamos aqui por causa daquele movimento lá. Alguém abriu a janela para entrar ar fresco. Foi a partir daquele grande movimento na Rua Azusa que surgiram as grandes campanhas de cura, as grandes campanhas de libertação, os grandes ministérios como a Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, como
outras igrejas, como o Evangelho Quadrangular, e se estendeu aqui para o Brasil na década de 60, também depois das Assembleias de Deus, nós temos a Igreja Deus e Amor, a gente tem a Igreja Brasil para Cristo, nós temos tantas outras, que faz com que o Brasil hoje tenha mais de 50 milhões de evangélicos, graças a alguém lá no passado que abriu a janela para entrar ar fresco. Foi a partir do William Seymour que entra em cena vários homens e mulheres de Deus. Um deles, conhecido como Jimmy Swaggart, está na ativa até hoje. É um homem que está há 70 anos na televisão. Se você colocar lá na net no canal 188, você vai ver o Jimmy Swaggart com mais de 80 anos pregando até hoje. Remanescente daquela época. Houve muitas conversões nos Estados Unidos. Muitos missionários surgiram naquele momento, ou naquele período. Foi tão forte isso nos Estados Unidos, gente, que a Igreja Católica ficou preocupada com tudo isso. Eram milhares de sacerdotes, freiras, católicos fervorosos que estavam deixando a Igreja Católica, porque estavam vendo cura, estavam vendo batismo com o Espírito Santo, estavam vendo libertações, estavam vendo o que eles nunca viram. E eles saíam então da Igreja Católica para se tornarem protestantes, muito mais do que protestantes, saíram para se tornarem pentecostais, aqueles que creem no batismo com o Espírito Santo. O Papa João 23, ele falou: eu preciso saber o que está acontecendo. Ele convocou então 2.500 bispos de todo o mundo para fazer o chamado Vaticano II. Ele convidou um pastor para fazer parte desse concílio. A única vez na história que um pastor faz parte de um concílio católico. O Papa João 23, ele convida o David Duplessis, conhecido como Doutor Pentecoste, para dizer o que estava acontecendo no meio dos evangélicos com esse negócio de falar em línguas, curas e libertações, que estava desestruturando a base da Igreja Católica. Eram muitas perdas. João 23 então convoca os bispos e convida o doutor Pentecoste, isso na década de 60, conhecido então, ou por nome então, de David Duplessis. E ele consulta esse pastor e fala assim: olha, David, diga para nós o que está acontecendo no meio dos evangélicos. Que reboliço é esse? Que saiu inclusive no jornal, no New York Times da época. Diga para nós, o que nós devemos fazer na Igreja Católica para mudar as coisas? Para quem não sabe, o Vaticano II, na década de 60, trouxe mudança significativa na liturgia da Igreja Católica, por orientação de um pastor. O David Duplessis, conhecido como Doutor Pentecoste, ele disse o seguinte: olha, o problema da Igreja Católica é esse, por isso vocês estão perdendo muitos seguidores ou católicos. Primeiro, a missa ou o culto de vocês é em latim, o povo não entende nada. 2, o padre, ao fazer a missa, além de fazer em latim, ainda fica de costa para o povo. 3, o povo não tem acesso à palavra de Deus, porque a igreja julga que eles não têm capacidade de entender a Bíblia. 4, o cântico congregacional da igreja é cantado somente pelos padres ou pelos corais. O povo da igreja não pode cantar os hinos. Mude isso. Faça como nós.
Dê um culto na linguagem deles. Dê a Bíblia para eles, para que eles tenham acesso à Bíblia. Não faça um culto de costas para eles, mas fale com eles, frente a frente. E permita que eles cantem os hinos, juntamente com o sacerdote. No Vaticano II, o Papa João 23 aceitou esses conselhos, mudou muitos dogmas, muitas doutrinas, e mudou radicalmente a forma de oferecer uma missa. Por isso que hoje, quem nasceu da década de 60 para cá, mais ou menos 65 para cá, 66 para cá, não pegou a missa em latim, nem sabe destas coisas. Mas para quem tem mais idade, que frequentou a missa lá atrás, e até a década de 70 ainda era assim, em alguns países, principalmente em alguns rincões aqui do Brasil. Mas nem sempre a missa foi na língua portuguesa e o povo teve acesso à Bíblia, ou podia cantar na igreja e o padre falava de frente. Foi a partir do Vaticano II, por orientação do pastor, que mudou tudo isso. Alguns bispos, alguns padres ficaram receosos com isso e falaram para o Papa João 23: por que é que vocês estão mudando isso? Eles sempre aprenderam assim, a observar o sacerdote de costas fazendo a missa em latim, somente o sacerdócio lendo a Bíblia, somente eles cantando o canto gregoriano e o povo impedido de cantar. Eles aprenderam assim. Por que é que nós estamos mudando agora? Aí o Papa João 23 disse: é necessário abrir as janelas para entrar ar fresco. A gente acostuma a ficar na mesmice. A gente acostuma a ficar no escuro. A gente acostuma a ter a mesma liturgia de sempre. A gente acostuma a ficar em um lockdown. A gente acostuma a ficar no automático. A gente acostuma, depois que sofreu medo, depois que recebeu ou trouxe para si um problema patológico, fóbico, ou que entrou na depressão, ele jamais vai ser o mesmo, a não ser que Deus o liberte. Porque a tendência do ser humano é a reclusão, é um quarto escuro e, se possível, fechar as janelas. Porque o medo traz isso. O medo de mudanças faz a pessoa também congelar no tempo. O Papa João 23 teve a coragem de mudar. Por isso que no Brasil, logo que a missa pôde ser feita em português, e a Bíblia disponível, e canto congregacional, a Igreja Católica ficou muito parecida com a Igreja Evangélica. Então, muitos católicos acabaram se convertendo à Igreja Evangélica. O Vaticano II, ele trouxe uma grande possibilidade de falar para os católicos: os evangélicos não estão errados, pelo contrário, somos nós que tivemos que abrir as nossas janelas para ser igual a eles. Os movimentos carismáticos católicos que tem no Brasil, se você não perceber direitinho, você pensa que está numa igreja evangélica. O Vaticano II teve a mudança por causa de um líder evangélico. Mas eu encaro como uma virtude o Papa João 23 mudar a liturgia da Igreja Católica. Ele disse: é tempo de abrir a janela para entrar ar fresco. Baseado em Eclesiastes, a gente vê essa pandemia que nos faz reclusos. Mas será que não chegou a hora de abrir pelo menos a janela? Pastor, não nos faça imprudente. Bem, eu faria uma pessoa imprudente se ela ficasse reclusa no quarto com a janela fechada. O primeiro passo é abrir as janelas. Sair do quarto, isso é de glória em glória.
A gente precisa primeiro abrir aqui, começar a pensar a respeito, sentir a brisa e entender que a terra está girando. Eu tenho que começar pelas janelas. Não é sair do quarto com a imprudência, mas é começar abrindo as janelas. Quem fica muito tempo no quarto recluso tem problemas. Vai ter problema, gente. Vai ter problema. Quem fica muito tempo em um quarto recluso, ele vai ter problema de visão. Ele vai ter problema cardiovascular. Ele vai ter problema com perda óssea. Ele vai ter perda de massa muscular. Ele vai perder a oportunidade de conhecimento. E ele não pode desprezar sequer um mínimo da interação social. O quarto escuro nos limita, prejudica a visão, prejudica a nossa anatomia, prejudica a nossa alma, os nossos sentimentos, as nossas virtudes. Um ser relacional vai se perdendo. Eu preciso entender o tempo. O rei Salomão, ele fala do tempo. Há tempo para todas as coisas. Eu preciso sentir no tempo. Quando Noé saiu da arca, antes ele abriu a comporta, a janelinha de cima. E ele observou e falou: chegou a hora. Porque quem fica recluso demasiadamente vai ter questões fóbicas na sua vida. Quem fica recluso é candidato a passar necessidades. Quem fica recluso vai ser um eterno dependente. Vai depender dos outros. Porque ele não sai das quatro paredes. Ele não busca o pão de cada dia. Minha mãe dizia: filho, abra a janela. Mas eu falava: mãe, eu não estou trabalhando. Por isso mesmo, você já tem que acostumar a acordar cedo, porque logo você vai. Tá certo. Mesmo não estando trabalhando, eu já preciso me aquecer. Mesmo estando recluso, eu já abro as janelas para projetar, para sonhar, para idealizar, para aquecer os motores. E para não ter problemas fisiológicos e emocionais. As quarentenas duradouras trazem problemas. Você quer ver? Já há muitos maníacos por limpeza. Tem gente que já está demais. Lava a casa inteira, até as paredes, cândida para todo lado, cloro. Misericórdia. A quarentena prolongada cria a questão do paranoico. 24 horas por dia, conferindo no celular ou acompanhando a mídia sobre as notícias. Uma quarentena prolongada com os pais em casa faz mal até para as crianças. Tira o entretenimento e a criatividade delas. As prende. E elas deixam de ser o que são. Tiramos dela a oportunidade delas bagunçarem um pouco. Uma quarentena prolongada traz problema até para os cachorros em casa. Quem tem cachorro em casa? Os cachorrinhos ficavam em casa. E de repente, o carinho tinha os horários certos, o banho. Não é mesmo? Coitado dos cachorros hoje. Todo mundo pega os cachorrinhos. Todo mundo quer pentear o cachorro. Todo mundo está lavando além da conta os cachorros. Até os cachorros sofrem. Porque eles falam: de novo, já vão me pegar no colo? Uma quarentena prolongada, vem a questão do hipocondríaco, do remédio, do melhor remédio, para melhorar a imunidade,
para dormir melhor à noite. Uma quarentena prolongada nos faz ser viciado. Muitas pessoas se viciaram em remédio, outros se viciaram em drogas, outros se viciaram no álcool e outros se viciaram até mesmo nos filmes impróprios. Deus não quer que a quarentena seja eterna, embora que ela tenha um tempo. As quarentenas são importantes. Antigamente a mulher cumpria toda a quarentena depois do parto, não era? Porque o corpo da mulher precisava se recompor. Hoje a mulher ganha o bebê com 2 dias, se for natural, está em casa por causa da pandemia. Mas o corpo se recompõe com 40 dias. A quarentena ela é necessária. O Senhor Jesus, antes de começar o seu ministério, ficou numa quarentena, tentado, provado no deserto. O povo de Deus ficou lá no deserto pagando pela sua incredulidade 40 anos. Choveu na terra 40 dias e 40 noites. A quarentena, ela tem tempo. Nós estamos numa pandemia há mais de um ano e 2 meses. Nós entendemos perfeitamente o distanciamento social. Nós entendemos perfeitamente que tem que esperar o processo de imunidade de rebanho, seja pela vacina e etc. Nós entendemos isso, mas nós não podemos nos prevenir da Covid e morrer de outra coisa, criar outras questões fóbicas. Eu preciso, pelo menos, se não posso ainda sair do quarto, eu preciso abrir a janela e começar a entender que a vida, ela é feita de projetos, de sonhos, de crença, de fé. Daniel orava 3 vezes no dia, ele abria as janelas em direção a Jerusalém e orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas. O mínimo que a gente pode fazer em tempos adversos é estar com a janela aberta para receber ar fresco. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No caminho de Jesus, você conhece coisas novas. Quem está no caminho vê novas paisagens, sente a brisa, percebe as estações, percebe o dia, a noite, em um quarto? Não. No caminho da verdade que é Cristo, as nossas mentiras são confrontadas. No caminho que é Cristo, a pessoa recebe vida. E a quarentena duradoura do medo, da opressão, gente, vai definhando a vida da pessoa. E se ela não abrir as janelas, pelo menos, ela vai se definhar. Infelizmente, muitos já estão em quarentenas intermináveis, antes da Covid. Quem acompanhou um caso de um familiar com depressão já sabe o que é isso. A Covid só favoreceu isso. As pessoas deprimidas, as pessoas reclusas, nos seus próprios sentimentos, nas suas próprias questões emocionais, já sofriam com isso. E as quarentenas impostas só trouxe o fortalecimento daqueles que já estavam. Fechou-se a janela de vez. Eu preciso me perceber em um contexto maior. Tem pessoas que já estavam reclusas, presas numa culpa do pecado. Outras já estavam reclusas no sonho irrealizado, que não se concretizou. Outros já estavam reclusos em um projeto falido. Outros já estavam reclusos na vida afetiva frustrada, do namoro, do noivado, do casamento e assim por diante. Quantos já não carregavam uma situação difícil e já estavam entre 4 paredes? E aquilo que é imposto só fecha de vez, lacra o caixão.
Nós, como cristãos, nós temos que ter a prudência, devemos ter o cuidado, devemos observar essa coisa do distanciamento e etc. É importante fazermos isso. Mas é importante entender que tudo tem um tempo determinado. Isso vai passar e já é tempo de abrir a janela. Você tem fé para isso? É começar a idealizar, é começar a se movimentar. Porque a pessoa que fica reclusa há muito tempo, ele definha. Sua massa óssea vai embora. Sua massa muscular vai embora, vai atrofiando. Seus sentimentos nobres, suas emoções, seus sonhos, seus projetos vão à falência. Vai chegar uma hora que eles vão dizer: pode sair todo mundo, e vai sair um monte de gente na cadeira de roda. Muitas pessoas com sentimentos e emoções em frangalhos, porque ele se prendeu naquelas notícias e ele se fechou. E é tempo de abrir as janelas. É tempo de se movimentar. É tempo de resoluções importantes e resoluções nobres. Quando o Papa João XXIII tomou a deliberação para colocar a missa na língua do povo, dar a Bíblia para o povo, deixar o povo cantar, e o sacerdote falar de frente para o povo, ele foi criticado. Gente, eram milhões e milhões de católicos no mundo tendo uma mudança radical. E o Papa disse: abra a janela, essa igreja tem que mudar, senão vai todo mundo para os evangélicos. Às vezes a gente acostuma com as coisas. Nós temos que ter a prudência. Opa, estamos no quarto, mas a janela tem que estar aberta, o ar fresco tem que entrar. Eu tenho que idealizar, eu tenho que usar a minha inteligência, eu tenho que me movimentar, eu tenho que pensar a respeito disso. E muitos não querem pensar. Porque a partir do momento que a pessoa perde a sua liberdade, ela vai tendo o seu espaço limitado. E mesmo em um espaço limitado, ela precisa se exercitar, senão ela só vai perder, vai perder, vai perder, vai perder. Mesmo no quarto, mesmo na quarentena, mesmo recluso, a pessoa tem que estar em movimento. E abrir as janelas para tomar ar fresco. Está chegando o tempo de abraçar de novo. Chegará esse tempo. Se chegou o tempo de espalhar, está chegando o tempo de juntar. Se chegou o tempo de rasgar, está chegando o tempo de coser, de costurar, de unir. Deus está dizendo: está chegando o tempo de abraçar de novo. Comece abrindo as janelas para entrar ar fresco. Comece a pensar a respeito. Comece a idealizar seus sonhos, seus projetos. Comece a sair daquelas questões que tudo acabou. Pode ter um novo momento no sentimento, nas emoções, nos sonhos materiais, nas questões emotivas, sentimentais e assim por diante. Eu preciso dar uma chance para mim mesmo. Eu preciso dar o primeiro passo, abrir a janela. E olha que eu ouço ainda a voz da minha mãe dizendo: João, abra a janela que o dia já está velho. Você precisa tomar ar fresco. Minha mãe tinha o costume de colocar naftalina. Nem sei se todos conhecem o que é naftalina. Aquelas bolinhas branquinhas. E o guarda-roupa dela era cheio de naftalina. Conservava, era contra as traças, tudo e etc. A gente já está cheirando naftalina. Está na hora de abrir a janela para a luz
da justiça, o sol da justiça entrar, e ar fresco entrar também, que é um símbolo do Espírito Santo de Deus. Hoje eu preciso abrir a janela, eu vou abrir a janela hoje. Eu vou abrir a janela, vou falar: Deus, eu ainda estou recluso nesse quarto, mas já quero sair. Deus, eu quero colocar meus sonhos, meus projetos, minha vontade, minha gana, eu quero realizar. Deus, olha, eu já estou sentindo a brisa aqui dentro deste quarto, eu quero mudança na minha vida. O que deu errado lá atrás pode dar certo agora, é um recomeço, é um tempo de juntar. Se era tempo de guerra, agora é tempo de paz. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Abra a janela e deixe o ar fresco entrar no quarto da incredulidade. É isso. Deixe o ar fresco entrar. Eu quero orar por você. Estou dizendo para você sair do seu quarto e sair desinvestado por aí. Comece abrindo as janelas. E fora a questão da Covid, começa dando uma chance para você. Queira mudar. Queira sair de outras reclusões. Porque logo teremos vacina da Covid para todo mundo. Mas as pessoas estarão em outras quarentenas. As quarentenas antigas. Que adianta sair dessa, se a gente não quiser abrir as janelas em relação às outras e dar uma chance para nós mesmos? E Deus está dizendo: eu te ajudo. Comece abrindo a janela, eu te ajudo. Ficamos em pé, vamos orar.